Uma boa noite, amada igreja. Reverendo Sérgio pediu para eu trazer a palavra nesta noite e eu fiquei pensando sobre um texto que poderia ser relevante para todos nós, como tem sido também para nós, para a nossa família. Nós sabemos que vivemos num mundo que é o maligno, nós sabemos que a vitória final é de Jesus Cristo, da sua igreja, mas sabemos que passamos por problemas, por tribulações, por perturbações nesta vida. O próprio Senhor Jesus Cristo já nos alertava sobre isso quando disse que no mundo tereis aflições, alertando para o fato de que temos tribulações, situações de dificuldade, mas Ele nos conclama a termos bom ânimo. Aquele ânimo que é fundamentado não na nossa fortaleza, mas é fundamentado na própria pessoa de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos resgatou, aquele que nos oferta a salvação na pessoa de Cristo Jesus. E é exatamente para que tenhamos bom ânimo, é exatamente para que sejamos fortalecidos, para que sejamos animados, para que sejamos sustentados pela palavra do seu poder, que temos trechos na palavra de Deus que nos alimentam espiritualmente e nos trazem fortaleza nos momentos em que fraquejamos ou em que estamos sendo atribulados. Certamente as tribulações podem vir de várias fontes, de várias situações. Podemos ser vítimas, por exemplo, da violência que assola a nossa cidade. Isso é uma grande tribulação, uma grande perturbação. Conheço irmãos aqui, vários irmãos que já sofreram tribulações dessa natureza, alguns repetidamente. A tribulação, a aflição pode vir na forma da perda de um emprego, da forma da perda do sustento do dia a dia que é tão necessário, também vem das mãos de Deus, mas às vezes na sua providência Ele falha, esse sustento falha, mas Deus não falha e nos sustenta mesmo através das situações problemáticas nesta vida. Pode ser por meio de uma enfermidade nossa, ou às vezes enfermidade em um ente querido, pode ser pela perda de pessoas queridas, como nós todos aqui na igreja tivemos nessa semana a perda do nosso querido presbítero Samuel, que estava hospitalizado e que veio a falecer. E fomos ao funeral dele na última sexta-feira. Tribulações, perturbações, elas ocorrem de várias maneiras. Às vezes é sim pela enfermidade de um ente querido, como é o caso do que nossa família está atravessando. A minha mãe já vai para a 7ª semana de hospitalização e para a 6ª hospitalização nos últimos 8 meses. E ela está já num quadro de falência múltipla, já com um quadro de sepsemia também. Então a situação é de extrema gravidade, está sendo mantida sedada nesse exato momento e temos sido sustentados também pelas orações dos irmãos, pelo que somos muito gratos, e também pela palavra de Deus. E então nessa situação, nessa conjuntura, onde nenhum drama pessoal pode ser relevado, nós sabemos aquilo que nos afeta, sabemos aquelas questões que representam tribulações em nossas vidas, que me veio à mente falar um pouco do Salmo 46. Salmo 46. Esse é um dos salmos preferidos da minha mãe, preferidos da nossa família também. Um salmo que tem sido repetidamente lido, mesmo em situações onde nós não sabemos se há resposta, se há compreensão, mas temos lido e mesmo assim temos a esperança de que Deus possa utilizar, às vezes até como testemunho, entre todos aqueles que pela sua graça e providência estão tomando conta dela também no dia a dia ali no hospital. Salmo 46, com nossas Bíblias abertas, vamos fazer a leitura alternada desse salmo e depois meditemos nele.
Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra, pedimos agora que sejamos instruídos a partir dela. Pedimos que possamos verdadeiramente confiar em Ti e sentir que Tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um daqueles salmos que tem um título. O título que tem na nossa versão é assim: ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano. Cântico. Ao mestre de canto. É um salmo que foi escrito com o propósito daquele que era o chefe dos cânticos ou dos cantores. É um salmo atribuído aos filhos de Coré, que compuseram vários outros salmos também. O 45, por exemplo, é um dos salmos compostos por ele. Nesse conjunto aqui, o 44 também. O título continua dizendo em voz de soprano. Algumas versões mais antigas fazem referência a alamote, um termo hebraico meio obscuro, mas que alguns eruditos traduziram como sendo um salmo para ser cantado com uma voz de soprano. É um cântico, portanto. Se você tivesse uma das Bíblias mais antigas, você também teria no meio do texto, logo depois do versículo 3, você teria uma palavrinha chamada Selá, ou transliterada Selá, é uma palavra hebraica. Você teria essa mesma palavrinha também depois do versículo 7, Selá. E você teria a mesma palavrinha depois do versículo 11, Selá. Essas palavrinhas, bem como o título dos salmos, elas são encontradas nos manuscritos mais antigos. E, portanto, alguns acham que na compilação dos salmos, pelo menos, tanto o título como essas palavrinhas já estavam inseridas, e a tradução dela tanto pode ser pausa, uma pausa para meditação, como alguns têm entendido que Selá representava um interlúdio musical. O salmo era então cantado e então dentro daquele primeiro bloco havia um interlúdio musical onde os instrumentos apenas eram ouvidos e então partia-se para o bloco seguinte e assim subsequentemente. Mas de qualquer maneira é um cântico, e é um cântico que exalta a pessoa de Deus. Exalta a pessoa de Deus, comparando ela com a nossa fragilidade e necessidade que temos constantemente de refúgio, de fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um lugar onde nós nos refugiamos, onde corremos quando nós estamos
constatando que precisamos de refúgio. E quando é que isso ocorre? Quando nós estamos conscientes da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Quando nós precisamos de uma fortaleza que nos abrigue. Quando nós precisamos de um local que nos proteja da situação que estamos atravessando. Para onde é que corremos? Não corremos para a profundidade dos nossos problemas, porque aí caímos em depressão, mas corremos para Deus, que é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Ele é socorro bem presente nas tribulações. E o salmista nos diz que quando fazemos isso, nós somos protegidos pela paz de Deus, de tal maneira que o temor que deveríamos ter perante aquelas circunstâncias, ele desaparece. Não temeremos. E ele utiliza aqui algumas figuras fortes de convulsões físicas da natureza. E nós deveríamos estar bem sintonizados com essas, porque temos testemunhado nos últimos anos algumas situações de extrema gravidade na história da humanidade. Só alguns dias atrás nós tivemos esse terremoto no Nepal, onde devem ter perecido mais de 2.500 pessoas. Continuam sendo achados corpos no meio dos escombros. O texto diz: não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Os terremotos acontecem em terra firme, mas acontecem na profundeza do mar. E quando eles acontecem na profundeza do mar, eles provocam ondas gigantescas como aquelas que nós tivemos oportunidade em 2 ocasiões de ver. Lá na costa da Indonésia, naquela parte da Ásia, também na virada de 2004 para 2005, e mais recentemente, o outro tsunami que varreu a costa do Japão, esse fartamente documentado com inúmeros filmes que até hoje eles ainda passam e chamam a atenção pelo poder destrutivo daquela massa de água que invadia e varria tudo, barcos, carros, casas, pessoas, uma fúria aparentemente que não podia ser contida, mas o salmista está dizendo ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nós não temeremos. Nós não temeremos. Somos frágeis. Os problemas estão ao nosso redor, dentro de nós também. A nossa fragilidade, às vezes, nos leva à concentração indevida nos nossos problemas em vez de na pessoa de Deus. Mas se corremos para Deus, como refúgio, como fortaleza, Ele é socorro bem presente, constante, nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse salmo era também um dos salmos preferidos de Lutero. Foi esse salmo que inspirou Lutero a escrever o hino Castelo Forte. Castelo Forte, fortaleza, refúgio. Lutero escreveu para o seu companheiro Melanchthon sobre esse Salmo 46, dizendo o seguinte: cantemos esse salmo para o louvor de Deus, porque Deus é conosco e poderosamente e milagrosamente preserva e defende a sua igreja e a sua palavra contra todos os espíritos fanáticos, contra as portas do inferno, contra o ódio implacável do diabo e contra os ataques do mundo, da carne e do pecado. Esses 3 versículos que nós acabamos de ler e meditar se constituem na primeira parte, logo em seguida tem aquela palavrinha nos textos mais antigos, selá,
pausa ou interlúdio musical. Possivelmente uma ocasião propícia para que nós relembremos o hino que foi escrito por Martinho Lutero, Castelo Forte. Vamos cantar esse hino, mesmo no meio do sermão, vamos cantar esse hino, vamos cantar a capela, mas vamos ter projetado aqui a letra do hino e vamos cantar Castelo Forte enquanto nos lembramos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. E o salmista continua:
E o próximo bloco são os versículos 4, 5, 6 e 7, antes da próxima pausa. E lá nós lemos: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se os 3 primeiros versículos falavam de Deus como refúgio na tribulação, esses próximos versos aqui falam de Deus como conforto soberano. E o salmista utiliza de várias figuras de linguagem aqui, e a primeira delas é esse rio que ele faz menção aqui, dizendo que existe um rio. E esse rio alegra, as suas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é um termo utilizado na palavra para se referir à igreja. É assim utilizado em Hebreus capítulo 11, versículos 10 ou versículo 16, ou em Hebreus 12, 22, ou mesmo lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 2 e 10, pelo menos, várias outras referências, nós temos como que utilizam esse termo cidade de Deus para se referir à igreja. E o salmista está dizendo que há um rio, há uma corrente de água, há um fluxo de águas. E essa água, ela representa a misericórdia, a graça de Deus que flui abundantemente e que alegra a cidade de Deus. Mas ele não está falando só em tese, corporativamente, uma instituição, a igreja, mas está falando a todos aqueles que integram a cidade de Deus. Não está falando somente a cidade de Deus, sabemos que a nossa pátria é celestial, não está falando de uma situação futura. Vejam, por exemplo, Hebreus, no verso que nós já fizemos referência, Hebreus capítulo 12, versículo 22. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Como essa é uma situação já presente, que nós já integramos a cidade de Deus. O verso diz assim: mas tendes chegado ao monte de Sião e à cidade de Deus vivo, do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Nós já chegamos na cidade de Deus. Isso é um daqueles mistérios e tem paralelo à forma como o reino de Deus ele é referido na sua palavra a um aspecto presente e a um aspecto futuro também. Mas presentemente nós constituímos a cidade de Deus. E essa cidade de Deus é alegrada por esse rio, por essa corrente de águas. Suas Bíblias, tornem elas algumas páginas para Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. E vejam como o profeta fala dessa simbologia de águas que representam exatamente a misericórdia de Deus, muitas vezes a misericórdia de Deus concretizada na pregação do Evangelho ou na mensagem do Evangelho que atravessa gerações e vai abençoando por onde passa. Ezequiel, capítulo 47. Diz assim o texto: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar.
Ele me levou pela porta norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. As águas chegavam ali nos dedos do pé. Mediu mais 1000. Me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu outros 1000, e aí já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Pulando para o versículo 11, diz assim: os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, a sua folha de remédio. No meio do rio da misericórdia de Deus, da graça de Deus, no meio do rio de água doce do Evangelho, o texto diz que permanecerão alguns charcos salgados, mas aonde essas águas doces tocarem, nascerá toda sorte de fruto, toda sorte de árvore, que dá para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. É isso que o salmista está falando. Ele está dizendo que esse rio representa a misericórdia, a graça de Deus que flui incessantemente sobre os seus e que alegra a cidade de Deus. Nós somos parte da cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. É Deus que está nos ajudando a cada dia. Percebem? Quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, e ela disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. E as referências que Jesus fez àquela água, disse: aquele que beber dessa água, sairão deles rios de águas vivas. E na sequência do texto, nós vemos a mulher que era recebedora dessa água, da mensagem de Cristo, a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Mais à frente no texto, é ela que está falando às outras pessoas, e essas pessoas dizem: agora cremos, não somente porque você nos falou, mas nós estamos pessoalmente crendo no Messias. O efeito multiplicador da graça, da misericórdia de Deus. Isso porque procede de um Deus que é forte. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A questão não é quão grande é o seu problema, quão grande é a sua tribulação, quão grande é a tristeza que lhe acomete a alma. Deus é maior do que todas essas coisas. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, repete o salmista. Lembra, no primeiro bloco ele falou: Deus é o nosso refúgio. Agora ele repete: Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí nós temos aquela palavrinha de pausa. Nós temos um cântico contemporâneo que fala dessa água que corre abundantemente, que procede de Deus. E vamos ser liderados no cântico desse hino contemporâneo pelo nosso grupo de louvor.
fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Deus é refúgio na tribulação. Deus é conforto soberano. E nos versículos seguintes, versículos 8, 9, 10 e 11, nós vemos que Deus é vitória e paz. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. E o verso está nos dizendo que ao destruidor, Deus destrói. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco
despedaça a lança, queima os carros no fogo. Não existe poder maior do que Deus. Ele é superior a todos os poderes. Não existe ninguém que possa se contrapor a Deus. Ele os sobrepujará a todos. E é esse Deus que é o nosso Deus. E assim o versículo 10 diz: aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Por que a inquietação? Por que a angústia? Por que o sentimento de incerteza vem e nos acomete? Porque nós estamos com os nossos pensamentos focados em outras coisas, mas não na pessoa de Deus. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aí o salmista fecha o salmo, repetindo exatamente aquilo que ele está dizendo desde o início, que Deus é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É igualzinho ao versículo 7, e o tema de refúgio está presente desde o versículo 1. Mas note essa colocação que é feita: o Senhor dos exércitos está conosco. Quem é Deus conosco? Jesus. Jesus. Ele está conosco. É Ele que na grande comissão, lá em Mateus 28, diz que está conosco todos os dias, que Ele está nos acompanhando, está ao nosso lado, está nos apoiando, está nos sustentando, está nos confortando. E assim, irmãos e irmãs, nas nossas angústias, tribulações, incertezas, dificuldades, dores, problemas, devemos nos lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, que somos e seremos recebedores dessa água que refrigera o nosso coração e faz com que nós sejamos também bênçãos para outros que podem ouvir a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso testemunho. Quando o nosso testemunho é de paz, tranquilidade, de confiança no nosso Deus, nós estamos também sendo correntes de águas vivas atingindo outras pessoas. Lembrando que Ele vence todos os obstáculos, não é a nossa fortaleza, é Ele que vence. Lembrando que nós devemos nos aquietar, porque Ele é vencedor. A vitória dele. Deus é vitória e paz. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E encerremos a nossa meditação cantando um hino que nos lembra também dessas situações e nos lembra que de Deus é a vitória. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Vamos cantar mesmo sem os instrumentos. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem
vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que os mandem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, da alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vamos orar. Senhor, Tu conheces as nossas vidas, Tu sabes as situações que podemos estar atravessando nesta noite, neste momento. Situações de tristeza, de dor, de tribulação, conosco, com pessoas queridas, situação de perda, situação de desalento, decepção às vezes, Senhor. Carências físicas, mas pior ainda, carências espirituais, Senhor. Leva-nos de volta ao Teu seio. Instrui-nos a partir da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, conforta os nossos corações, convence-nos profundamente de que Tu és vencedor e, ao mesmo tempo, Tu és Deus conosco, o nosso Deus. Perdoa, Senhor, porque temos sido negligentes, às vezes, para com a Tua palavra, temos sido, às vezes, negligente em Te procurar, buscamos a solução dos nossos próprios problemas, não levamos as nossas aflições e não as depositamos perante o trono de graça, confiados na cruz de Cristo, como Tu nos instruis. Faz com que a Tua paz possa inundar os nossos corações. Trabalha nas nossas vidas. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.